Glória a Deus. Meus amados, todos nós acreditamos na palavra. Isso é fato. O problema é que muitas vezes a gente não dá conta de se apropriar dela. Seja por qual for o motivo. Talvez uma circunstância, alguma expectativa frustrada, e você tinha muita convicção que ia dar tudo certo. Quem joga na Mega Sena, por exemplo, tinha certeza que ia ganhar a Mega Sena da virada, e de repente não encorajo você a jogar ou depender desses jogos, tá, queridos? Mas estou só usando uma ilustração. E, de repente, você viu o resultado e não foi você o ganhador da Mega Sena. Isso traz uma frustração na sua vida. Talvez um relacionamento você desenvolve, você tem certeza que era a pessoa certa para casar e acontece algo que você acaba sendo impedido de materializar aquilo que você desejava. E muitas vezes é porque o que nós desejamos não está alinhado com a vontade de Deus. E como que a gente pode, de fato, estar alinhados com Deus? É quando nós conseguimos nos esvaziar de nós mesmos. E fluir e depender do Espírito Santo. Por isso que é necessário o despertar do Espírito nas nossas vidas. Eu sei que todos nós temos tantos desejos de ser bem-sucedido, de ter uma família maravilhosa, de ter a melhor empresa, o melhor emprego, de ter filhos poderosos aqui na terra. São tantos desejos. Mas por que tantos deles a gente, de fato, não consegue desfrutar? Às vezes, desejos básicos, vontades básicas, porque a gente, talvez, não despertou para o Espírito Santo. Então, o grande segredo é o batismo no Espírito Santo. E eu quero ler com vocês Atos, lá no capítulo 19, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Encontrou o quê? Alguns? Se são discípulos, é porque tiveram uma experiência com Jesus. Sim ou não? Sem dúvida. Tiveram uma experiência com Deus. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa manhã é porque você já teve experiência com Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Você é uma discípula de Jesus. Então, ele encontrou ali alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha que forte essa pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas que estão distantes do Espírito Santo, dessa revelação do Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E a palavra continua. E aqui é que está a nossa reflexão dessa manhã. Até que ponto, de fato, nós fomos batizados no Espírito Santo? Existem pessoas, estudiosos, inclusive, teólogos, hoje em dia mesmo, que dizem que você não precisa buscar uma segunda experiência. Que se você já nasceu de novo, você já recebeu o batismo do Espírito Santo. Só que esses teólogos esqueceram, talvez, eu falo isso com muito carinho, de falar isso para o apóstolo Paulo. Porque não é assim que Paulo
nos ensina. Paulo, quando ele encontrou os discípulos de Jesus, eu imagino que ele percebeu, cara, essa galera é discípulo de Jesus. Talvez ele deve ter pensado como a gente hoje. Tendo esse tipo de comportamento, e é porque é crente, né? Ou seja, eles são discípulos de Jesus mesmo. Ele sentiu que tinha algo estranho. E foi quando ele perguntou, me diga uma coisa, vocês estão na igreja só por uma moda? Só por um movimento? Ou vocês receberam, de fato, experimentaram essa segunda experiência? Vocês, de fato, receberam o batismo no Espírito Santo? Aí o que é que eles responderam? Como assim? A gente nunca nem ouviu falar sobre isso. E eu refletindo sobre, meu Deus do céu, quanto que eu tenho perdido do sobrenatural de Deus na minha vida, ou deixado de desfrutar, porque eu ainda não experimentei, ou seja, não me apropriei desse pacote completo que contempla esse batismo no Espírito Santo, né? Então eles disseram, não, nós fomos batizados no batismo de João. E aí Paulo disse, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O batismo de João é o batismo que já passou. Agora, nesse tempo aqui, é necessário o batismo que Jesus instituiu. E então aí eles foram batizados no nome de Jesus, que quer dizer com a autoridade de Jesus, com a autorização de Jesus. Então eles já eram discípulos cristãos, nascidos de novo, batizados nas águas, mas mesmo assim Paulo ainda os adverte que falta o batismo do Espírito Santo. Então a ideia é essa, para que a gente possa de fato despertar o sobrenatural nas nossas vidas, nós precisamos ter essa revelação do batismo. Paulo não perguntou, vocês receberam algum estudo profundo quando vocês creram? Paulo não perguntou, vocês estão seguindo as regras e as doutrinas? Não, ele perguntou simplesmente, vocês receberam o batismo do Espírito Santo? Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós somos transformados pelo Espírito Santo. É através do Espírito Santo em nós. Você tem que sair daqui hoje com essa revelação. Eu tinha vergonha de dizer que era crente. Primeiro porque eu tinha falado tantas besteiras sobre os cristãos. Eu morava num apartamento lá em Fortaleza, que do lado tinha uma igreja dessas bem pentecostal, dessas bem do fogo mesmo. E eu chegava sexta-feira, depois de ter feito um monte de extravagância a semana toda, sozinho aqui em Itapipoca, porque a minha família ficava lá. E aí eu chegava à noite, na sexta-feira, cansado. E eu estacionava o carro e ficava escutando. Rapaz, uma zoada, um barulho. E eu dizia, ô povo doido, para que isso? Para que? Então eu tinha muita raiva de crente. E eu tinha essa resistência. E quando eu me converti, eu fiquei com o peso das minhas palavras malditas. E eu começava a imaginar como que aquelas pessoas que me ouviam falar tão mal de crente, aqueles crentes que levaram tantas patadas de mim, vão reagir quando souberem que agora eu sou crente. Então eu tinha uma vergonha. Eu ainda não tinha sido liberto de tantas coisas que me faziam assim ter vergonha mesmo. Então eu tinha essa caminhada meio que superficial. Eu não conseguia me jogar por completo. Meu Deus, falar de Deus publicamente. Hoje eu falo pelo menos 52 semanas, várias vezes no ano, publicamente para tantas pessoas, fora em tantos momentos, no meu escritório, na academia, nas nossas reuniões de família. Hoje eu estou diferente. Por quê? Porque eu entendi
que não sou eu. É o Espírito Santo de Deus que revolucionou e transformou a minha vida. Amém, queridos? Então, quando eu tive essa experiência, tudo mudou. Tudo mudou. Olha o que diz Hebreus capítulo 6. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha só, o ensino de batismos e a imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, a gente tem que avançar, a gente tem que continuar vivendo experiências sobrenaturais com o Senhor. Olha o capítulo 12 de 1 Coríntios. Pois, por um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha como isso é forte. O que é que significa a palavra batismo? Batismo vem do grego e quer dizer mergulhar, imergir, submergir. Esse é o batismo. E a gente vê aqui em 1 Coríntios que um dos batismos que nós experimentamos quando nós reconhecemos Jesus e aceitamos Jesus é o batismo no corpo. Esse batismo no corpo é o primeiro de tantos batismos. Na verdade, é um de pelo menos 4, 5 batismos que a palavra de Deus traz, não é? Então, esse batismo no corpo de Cristo, ele é um batismo em que o batizador é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos permite ser imersos no corpo de Cristo. Amém, queridos? E aí tem um segundo batismo, que é o batismo nas águas. Quem que é o batizador nesse batismo nas águas? É o discipulador, é o pastor. E aí nós somos imersos nessa água. Não é? E aí isso sinaliza muito no mundo espiritual. Essa nossa escolha por Deus é onde nós realmente celebramos a morte. É o culto, eu costumo chamar de culto fúnebre da nossa velha natureza. É quando você desce essas águas, que aí fica lá a velha natureza e você sai das águas, uma nova criatura em Cristo Jesus. Né? Isso é muito forte. Olha o que diz Marcos 1,8. Eu os batizo em água, mas ele os batizará no Espírito Santo. Aí vem esse batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Quem é o batizador aqui? É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E nós somos imersos em quê? No próprio Espírito Santo. Isso é muito forte. Então aqui é que é o grande segredo para a gente despertar no Espírito. Porque quando nós somos batizados no Espírito, nós vivemos essa verdadeira transformação. Então quando você nasce de novo, o Espírito Santo ele vem morar dentro de você. Isso é fato. A palavra de Deus ela nos garante isso. Mas uma coisa que você precisa entender hoje é que quando você é batizado no Espírito Santo, você é que mergulha no Espírito. Quando você aceita Jesus, o Espírito passa a habitar em você. Mas quando você é batizado no Espírito, você realmente é quem mergulha nesse Espírito. Então, essa é a grande diferença. Tem gente que se conforma só com a conversão. É o que a Jéssica falou sobre o contentamento. Você fica satisfeito. Tá bom. Tá tão gostoso. Só que a realidade é que Deus, ele tem muito mais para as nossas vidas. Se você for perceber, esses discípulos, eles caminharam com Jesus por pelo menos 3 anos. 3 anos e meio, ouvindo os ensinos do próprio Mestre, testemunhando milagres, aprendendo de forma profunda os ensinos de Jesus. Mas as vidas deles só foram, de fato, transformadas quando eles viveram o batismo do Espírito Santo. Então, se você for perceber, eles até tinham uma certa rixa.
quem é o mais importante? Eu que sou de Paulo, eu que sou de Apolo. Então, era sobre eles, egocêntricos. Mas depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles se tornaram cristocêntricos. Cristo em primeiro lugar. Eles começaram a experimentar uma coragem, eles deixaram de ser medrosos. Quando Jesus estava sendo ali perseguido, digamos assim, para a crucificação, o próprio Pedro negou Jesus. O espírito de covardia, com medo de morrer como Jesus ia morrer. Deixa eu te perguntar, você, em algum momento, vacilou na sua fé, com medo de dizer que era cristão, com vergonha de dizer que era crente? Você precisa, assim como eu, mergulhar no Espírito, receber esse batismo no Espírito. Aí depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo, que eles foram batizados, eles começaram com ousadia. Pedro olha e diz assim, meu irmão, vem cá, olha para mim aqui, olha para nós. Olha para mim! O que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Isso é ousadia, meu irmão. Só quem é batizado no Espírito Santo para poder realmente ter essa coragem de dizer, levanta-te e anda. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Antes do batismo, não tinha frutificação. Depois do batismo, milhares se convertiam com as pregações. Não é? É incrível isso. Eram pessoas, próprio Cristo diz, homem de pouca fé, chamou até de raça de víboras. Meu Deus do céu. Mas depois que foram batizados no Espírito Santo, a fé veio. Eles tinham uma vida sem propósito. Viviam ali, daquele jeitinho. Mas depois que eles foram batizados no Espírito Santo, a vida deles começaram a ter propósito. Era ganhar multidões, era discipular, pregar a palavra nas nações. Sabe, quando a gente está empoderado por esse Espírito Santo, que pode vir quem vier. Eu confesso para vocês, eu tinha medo de alma. Eu tinha medo de ficar no escuro, mesmo depois de velho. É como se eu visse coisas, medo. Mas depois que eu fui batizado no Espírito Santo, pode vir quente, que eu estou fervendo no fogo do Espírito, amém? Então, eu era tímido. Quando eu falava, meu Deus, na escola eu ia apresentar, minhas mãos ficavam suadas. Aqui, às vezes, eu fico suado, você percebe a blusa assim. Mas é porque é calor mesmo, não é porque eu estou com medo, não, porque o Espírito me capacita. Não é? Hoje eu fiquei tão feliz, eu estava vindo e eu digo, Senhor, usa a minha vida, Pai. Eu sei que sem a tua presença eu não posso fazer nada e tal. Quando eu chego, aí vem um pastor Júnior, pastorzão, eu estou sentindo de Deus, de orar por você. O meu irmão é de Deus, eu preciso das orações. E a gente orou juntos ali, sabe? Rapaz, isso é muito poderoso. A gente sente o Espírito testificando, as coisas sendo conectadas. Meu irmão, não tem demônio que não bata em retirada quando a gente, de fato, é dependente do Senhor. Amém? Então, vamos para cima. O despertar do Espírito Santo em nossas vidas nos dá poder para vencer o pecado. Isso é todo dia. Muitos não têm recebido essa genuína experiência. E a gente está aqui hoje, trazendo essas verdades, para que a gente possa sair daqui batizados no Espírito Santo. Amém? Quantas vezes as pessoas olham e dizem, cara, eu não vou dar conta de vencer. Às vezes até resisto o discipulado. Cara, eu não vou discipular porque eu me conheço, eu já vi há tantos anos brigando com isso, eu vou só ter que ficar repetindo as mesmas confissões. Mentira do cão. Romanos capítulo 8 diz assim, verso 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são genuínos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses dias eu estava conversando com um jovem, eu disse, e aí, cara, como é que você está e tal? Ele, rapaz, eu estou bem, cara. Aí eu disse, você tá namorando? Aí ele disse, eu acabei meu namoro recentemente, agora eu tenho 3 ficantes. E ele falou desse jeito, literalmente. Ele disse,
é só para satisfazer os desejos da carne. Sabe como é, né, pastor? Aí eu disse, querido, só tem um problema aí, né? Que aqueles que semeiam da carne colherá corrupção. Então, o seu destino aí deve estar bem prejudicado, né? Então, talvez seria importante, meu irmão, refletir um pouco mais sobre essa satisfação. Por quê? Por quê? Isso é muito sério, né? Quantos irmãos não têm conseguido, por exemplo, parar de beber? Quantos casamentos não são tão maravilhosos porque os cônjuges ainda não se apropriaram desse batismo? O marido é um verdadeiro cavalo, fica sendo grosseiro, dando coice na esposa, nos filhos. Quantas mulheres são briguentas, amarguradas? Será que, de fato, se desfrutou dessa experiência do batismo? Por que, mesmo cristãos, vivemos em tantas áreas derrotados? Se nós temos esse Espírito à nossa disposição. Então, todas essas bênçãos, Deus, na verdade, já nos deu nas dimensões espirituais, nas regiões celestes. E nós precisamos materializar essas verdades sobre as nossas vidas. E como que nós trazemos para o natural o sobrenatural de Deus? É através da fé. É pela fé. Você precisa liberar a sua fé para tomar posse de todas essas promessas. Inclusive do batismo no Espírito Santo. Mas para isso é necessário ter a revelação. É necessário ter a compreensão, o rema de Deus. E essa revelação, ela vem pelo batismo no Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Olha só. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O mágico Simão queria comprar o poder do Espírito Santo. Quantos de nós estamos barganhando com Deus? Servindo? Qual a tua motivação em servir na tua igreja local? Por que você serve? Você está usando o seu tempo, a sua dedicação para barganhar com Deus, para ser mais empoderado, ou para se sentir merecedor de algo poderoso da parte de Deus? Não, esse ano é o ano do despertar sobrenatural. Então, para que eu possa despertar do sobrenatural, eu não vou dizer não para nenhuma convocação nas escalas dos voluntários. Eu não vou faltar nenhuma célula esse ano, eu vou realmente discipular agora, toda semana, porque... Não, cara, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Você tem que ter a revelação. Você tem que ter esse entendimento. Sabe, eu tinha muito problema nessa área de bebida. Eu tinha muito problema nessa área de bebida. E eu lutava. Mas é como se aquelas garrafas de uísque caros e tal, era como se fosse um amuleto. É como se eu não quisesse viver o que o nosso pastor pregou no domingo passado aqui. É como se eu ficasse olhando para trás, sem abrir mão daquilo. Eu achava que eu só era feliz se eu estivesse tomando uma. As coisas... Ficava mais corajoso para ir para cima das gatinhas. Era, porque sem a bebida eu era acanhado. E aí a bebida me empoderava, me deixava rico, nem que na segunda-feira eu tivesse que pedir dinheiro emprestado para comer. Você está vendo como é que são as coisas? Então, eu não conseguia vencer. Estava lá, mas teve um momento que eu tive um empoderamento. Tudo bem que a nossa salvação é instantânea. Uma vez que você reconhece Cristo, cara, agora, o processo de santificação da nossa alma é viver esse batismo dia após dia. Talvez você está cuidando de alguém hoje
que tem problema numa área que você já venceu. Deixa eu te dizer, ajude essa pessoa a vencer nessa área. Não use a sua vitória como peso. Cara, tu é muito fraco, porque eu venci. Tu é um otário, meu irmão. Tu tá vacilando. Realmente tu não vai prestar para nada mesmo, não. Não, cara. Ajude, estimule, encoraje essa pessoa a ter revelação do Espírito Santo que está nela, que capacita essa pessoa a andar em vitória. E aí chegou um dia que, com muita ousadia, eu comecei a derramar o que não é bom para mim, não é bom para o meu irmão. Eu não quero saber desse dinheiro, isso é dinheiro de sangue, se eu vendesse isso, vendesse... E ali naquele dia, eu sei que foi libertador. Libertador para a glória de Deus. E hoje, até aqui, e eu sei que eu vou continuar, porque não tem mais volta. Eu pulei do avião, meu irmão. De onde eu estou hoje, não tem mais volta. A Bíblia me adverte disso. Cuide, para que você não caia. E eu estou cuidando, e eu vou continuar cuidando. A realidade é que essa mensagem que eu estou trazendo para vocês hoje aqui é exatamente o resultado desse cuidado. Porque em um momento de tentação foi que veio a revelação. A igreja precisa do batismo do Espírito Santo, para que a gente possa despertar para o sobrenatural de Deus, porque todo instante nós estamos sendo tentados, todo instante. Aleluia, glória a Deus. Então, eu lembro que lá em Fortaleza, isso aqui é muito interessante, tinha o Paulão do Tancredo Neves, e quando o Paulo começou a confessar os homicídios que ele tinha cometido, eu falei, meu Deus, onde é que eu estou me metendo? E o Paulo me ligava, e lá se vai eu, lá no Tancredo Neves. Mas sabe por que eu ia? Porque eu tinha o Espírito Santo. Na hora vinha um pensamento, macho, pelo amor de Deus, a tua família. Meu irmão, eu sei, porque eu sei que quando eu cuido de gente, Deus cuida da gente, e eu vou, porque quem me capacita é o Espírito Santo de Deus, e Ele está cuidando de mim. E sabe o que é que aconteceu? Paulão converteu, ia para a célula, e às vezes eu ficava, amor, é bom que sempre tenha gente com vocês. Claro que a gente tinha que ter o nosso cuidado, obviamente. Eu tenho fé que eu não vou morrer atropelado, então passa lá, na rua, fora da faixa de pedestre, sabendo que o fluxo de carro, não, porque eu não vou morrer mesmo, Deus está cuidando de mim. E mesmo a avenida estando toda movimentada, você simplesmente vai morrer, meu irmão. Vai morrer. Não é uma fé irracional. Amém? Nós precisamos realmente fazer a nossa parte. Deus, Ele só vai agir quando realmente não for mais o nosso momento. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter o cuidado. Eu estava lá no Barroso, por exemplo, evangelizando lá, tinha um casal que morava lá, eu tinha um carro preto, que tinha um fumê meio escuro, eu ia para lá, baixava os vidros, meu irmão. Por que eu ia? Porque eu estou indo para um trabalho espiritual, Deus está comigo? Não, irmão. Cuidado. Tantos líderes têm perecido, chegado a desistir da própria vida, sabe por quê? Porque tudo espiritualiza. Tudo é espiritual. Cara, deixa eu te dizer, nem tudo é espiritual. Seu corpo, eu vou comer aqui a picanha e não vou engordar porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Vou viver uma vida desregrada? Não. Eu não vou ter problema cardíaco, mesmo comendo panelada todo dia, mas porque Deus está cuidando de mim? É assim que funciona, sim ou não? Misericórdia, meu irmão. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E eu evangelizei o Paulo converteu, o Paulo caminhou com a gente por muitos anos. Né? Eu tive lá no Barroso junto com a minha esposa, a nossa família, nós ganhamos tantas pessoas para Jesus ali. Mas antes, eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu tinha receio. Eu ficava pensando, sabe o quê? Rapaz, eu sou advogado. Advogado já não tem uma boa fama. Infelizmente. Político é igual político. Existem políticos maravilhosos que são bem intencionados. Mas falou que é político, meu Deus do céu, já malda, né? Então, eu tinha a profissão de advogado. A minha família Barroso em Itapipoca, você sabe que é uma família, num certo sentido, tradicionalmente política. Apesar de que hoje está mais fraco, né? Mas era. Aí eu, advogado, de família de político, e pastor,
É formação de quadrilha numa pessoa só. Então, eu me permitia ser enganado pelo maligno. Enganado pelo maligno. Mas quando eu entendi que eu estava imerso no Espírito Santo de Deus e Ele me capacita de forma sobrenatural para andar em vitória, meu irmão, fui encorajado pelo meu discipulador. Iniciei um grupo de evangelismo no teu escritório e nós começamos ali, alguns poucos, e nós perseveramos, sendo cuidado, amado, pastoreado. Nós fomos crescendo, e o Senhor foi acrescentando tantas pessoas no nosso meio. A palavra de Deus diz, uns plantam, outros regam, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Não é por sua causa, é apesar de você, e a obra de Deus foi crescendo, e hoje nós podemos desfrutar desse trabalho maravilhoso que é a Paz Church aqui em Itapipoca, que nós temos até o privilégio de ter você aqui conosco. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluia. Então é isso. É o Espírito Santo de Deus, é você mergulhar nesse Espírito. Vão vir? Vão as tribulações, os problemas, as pressões, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Segundo, o Espírito Santo te capacita para o ministério. Todo cristão sonha em ser grandemente usado por Deus, mas o maligno ele tem essa estratégia. Ele quer convencer o cristão de que ele não dá conta de viver para Jesus, que ele realmente não dá conta de viver de forma consagrada. Infelizmente, o maligno tem convencido muita gente boa aí, inclusive fazendo as pessoas olharem para trás. Quem é que vai acreditar em ti, cara? Eu vivi isso na minha profissão, porque nas férias eu ia para o sertão e eu gostava muito de andar a cavalo. E era na chuva, era toda hora. E eu, pequeno, andava às vezes só de cueca, de cavalo. Ia para cima e para baixo, era eu e meus primos. E era bom quando estava chovendo, que vinha aquele rio de água na estrada de chão. E aí a gente fazia os prados, e era correndo para um lado, pescando para o outro. E era aquela brincadeira. E aquelas pessoas daquela comunidade me viram crescendo dessa forma. E eu teve um tempo na minha adolescência que eu farreava demais e bebia muito e tal. Aí eu me formei. Passei muito tempo para ter o primeiro cliente no meu escritório daquela região. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam. Então, quando eu me converti, eu ficava olhando para trás, como o pastor Bruno nos ensinou a não fazer isso. E eu ficava vendo, cara, eu realmente não... Mentira do cão, e aprendendo sobre essas verdades com o nosso pastor, sendo discipulado, sendo acompanhado. Eu recebi o batismo no Espírito Santo, e a partir daí, essas experiências do passado, não é que eu esqueci delas, mas elas foram só experiências. Eu quero saber daqui para frente. E aí eu entendi, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar daqui por diante, porque daqui para frente, agora, é o Espírito Santo que vai conduzir a minha vida. Mas, como eu disse, escute bem. Essa mensagem aqui foi direcionada por causa de um momento de tentação que eu vivi. E eu entendi que eu preciso me apropriar desse batismo todos os dias. Deixa eu te perguntar, o que é que aconteceu essa semana com você, que se você tivesse ouvido isso antes, você teria deixado de desagradar mais intensamente o Senhor? Você está entendendo como tem que... Deus, ele sempre tem um novo enchimento. É assim. O genuíno batismo no Espírito Santo, cara, ele muda tudo nas nossas vidas. Olha o que diz Lucas 24. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Na versão a mensagem, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Então, essa capacitação sobrenatural requer de nós obediência. Obediência. Uma capacitação sobrenatural é prometida para mim e para você. E nós precisamos nos apropriar dessa capacitação. Olha Atos capítulo 1, 5. Pois João batizou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito. Aí, lá no capítulo 2, vem o cumprimento dessa profecia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia e que falassem. Né? Então, existe em mim e em você uma necessidade gritante. Nós fomos criados para ter intimidade com Ele. Esse vazio que você sente muitas vezes, sabe por quê? É porque você está querendo preencher com essas coisas que não preenchem. Esse vazio infinito que eu e você carregamos no nosso interior só é preenchido por um Deus infinito, somente. E nós precisamos nos apropriar disso em nome de Jesus. Lá em Atos, nós vimos, no capítulo 19, que quando Paulo ele encontrou aqueles discípulos, aqueles cristãos, a primeira pergunta que ele fez foi o quê? Vocês já receberam o Espírito Santo? Essa pergunta que a gente precisa, na verdade, não é se fazer, mas responder todos os dias nas nossas vidas. Eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado no Espírito Santo, então eu sou capacitado pelo Espírito Santo para ser um bom marido. Você que vai fazer algum vestibular, algum concurso, se você se preparou, peça ao Espírito Santo para trazer à sua memória as respostas que você precisa para. Agora, viver de forma irresponsável, não, eu tenho o Espírito Santo, vou estudar não, porque ele vai me revelar. Mentira do cão. Não vai acontecer isso. Amém? Porque ele só vai agir quando não for responsabilidade sua agir. Combater o bom combate é uma responsabilidade minha e sua. Receber as promessas, aí é com ele. Amém? Mas é necessário viver as condições. Para toda promessa existe uma condição. Só um exemplo rápido, eu não posso entrar nesse assunto porque nós estamos com o tempo avançado. Mas, por exemplo, primeiro mandamento com promessa, qual é? Mandamento com promessa. Qual é a promessa? Sejam prolongados os teus dias. Senhor, a tua promessa é que eu viva muitos anos. Só que você não honra seu pai nem sua mãe. Porque você acha que o seu pai deveria ser melhor, deveria aumentar a mesada. Você acha que o seu pai deveria deixar você ir jogar o futebol naquela hora, com aquelas pessoas. Aí, por causa dessas coisas, você não honra o seu pai. Ou porque você vai pedir um dinheiro emprestado para abrir um negócio dos seus sonhos com o seu pai. E o seu pai diz, meu filho, eu até tenho, mas eu não vejo que é o momento. E você fica com raiva do seu pai. Às vezes deseja até a morte do pai. Ô, desgraçado ruim. Aí, não honra o pai, não honra a mãe. Essa é a condição para que se cumpra a promessa. Qual é a promessa? Quer ver outro? Malaquias lá, ó. Honra o Senhor com os teus bens, sim ou não? Não roube a Ele. E você vai ver se eu não vou abrir as comportas dos céus. Aí quer que Deus abra as comportas dos céus sem viver a fidelidade. Né? Então, isso é muito sério. Olha o que diz Salmos 29:10. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Uau! Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos fluir no poder de Deus. E nós vamos, como esse boi selvagem, ter força, coragem, intrepidez para vencer o mundo. Porque ele já venceu o mundo. E se ele já venceu o mundo, eu tenho essa promessa sobre a minha vida. E eu vou ser bem-sucedido naquilo que eu me propuser a fazer. Amém? Me propuser a fazer. E aí, vem uma pergunta que não quer calar. Depois de tudo que nós conversamos, seja honesto com você. A pergunta é essa. Você realmente foi revestido com o poder do alto? Você realmente foi revestido com o poder do alto? É exatamente isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Depois da sua decisão por Jesus, essa é a segunda experiência mais importante na vida de um cristão. Na verdade, indispensável. Mas eu pergunto, seja bem honesto com você. Você realmente já foi revestido com esse poder? No dia do Pentecostes, Jesus ele falou
para 500. Por que só 120 foram batizados no dia de Pentecostes? Por que só 120? Porque eles foram desobedientes. Porque a maioria deles não estavam onde deveriam estar. Não estavam onde deveriam estar. Olha o que diz capítulo 5, verso 32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu a quem? Aos que lhe obedecem. Nós não vamos receber o batismo no Espírito Santo se a gente quiser controlar a nossa vida. Se a gente realmente não se permitir ser 100% tomado pelo Espírito Santo. Não olhe para trás. As suas experiências lá atrás passaram. Deus, Ele tem novas experiências, novos enchimentos. E a gente fica querendo ter o controle das coisas. Sabe aquele momento que você ora e diz, Senhor, eu entrego para Ti, Senhor, essa situação. Toca no coração do fulano. Talvez você tenha uma situação de relacionamento para resolver. E aí não dá tempo nem Deus ministrar no coração da outra pessoa, e você, não, sabe de uma coisa? Eu vou resolver logo isso. Eu não sou de aguentar desaforo, eu não vou engolir, não. E aí vai lá e vomita um monte de asneira, de porcaria. Aí aquilo que o Senhor poderia resolver, sem muitas vezes você fazer tanto esforço, porque era necessário que o Espírito Santo convencesse a outra pessoa de algo, preparar o coração delas. Eu e Rose, nós vivemos uma experiência que só na minha sabatina da ordenação que eu consertei com ela, você acredita? Porque eu achava que estava resolvido. Mas não. Eu não consegui dar o próximo passo sem antes resolver aquela situação com a minha esposa. E o Senhor preparou tudo. E para a glória de Deus, se a gente se amava antes desse momento, a gente passou a se amar mais. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se Deus te incomoda para colocar algo para fora, e Ele te direcionou o momento certo, vá, faça, obedeça. Porque você vai desfrutar do sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Então não queira ter o controle de tudo em nome de Jesus. Por isso é necessário uma rendição completa. É necessário você se jogar nos braços dele. Eu ouvi essa história, aqueles balões dirigíveis estavam fazendo uns testes para usar esses balões, aqueles balões bem grandes que tem uma cesta, né? Só que bem grande mesmo. E aí, quando esses balões desciam, que eles iam ancorar esses balões, as pessoas pegavam as cordas e amarravam. Só que teve um determinado momento que veio uma ventania. E essa ventania fez com que esse balão subisse. E enquanto esse balão subia, algumas pessoas se seguraram nessa corda para tentar puxar, para fazer o balão não subir. Só que as forças do vento foram maiores. E acabou que esse dirigível subiu e muitos ficaram se segurando nessa corda, acreditando que esse dirigível ia voltar. Enquanto estava baixinho, alguns pularam, se soltaram daquelas cordas. Só que outros, acreditando que ia dar certo, continuaram. Aí teve uns que soltaram com 30 metros de altura, quebraram as pernas. Outros acabaram morrendo por conta da pancada. Só que eles perceberam que teve um que foi junto com o balão. E ele entrou junto com esse balão nas nuvens escuras. E as pessoas ficaram preocupadas. 2 horas depois, a tempestade parou mais e esse dirigível começou a descer. E viram que aquele jovem ainda estava preso na corda. E quando ele chegou ao chão, as pessoas perguntaram, cara, todos os outros não deram conta de se segurar. Inclusive, muitos morreram. Mas você passou mais do que 2 horas. Aí ele
foi e disse, não, mas eu percebi que eu não ia mais voltar. E nessa hora que eu vi que as minhas forças não seriam suficientes para isso, eu consegui pegar a corda e eu amarrei a corda na minha cintura e é como se eu tivesse ficado sentado. Contemplando, eu até contemplei muitas coisas lá de cima. O que é que isso sinaliza para mim e para você? Que nós precisamos, nesse batismo do Espírito, se deixar ser levado por Ele. Porque, de fato, se a gente for depender das nossas forças, nós vamos cair. Nós vamos, talvez, quebrar o tornozelo nessa queda. Nós vamos, talvez, quebrar as pernas, um braço. Eu não sei qual é o tamanho do sofrimento que você tem desfrutado ou experimentado por conta da sua falta de revelação, talvez, de viver essa rendição completa no Senhor. Nós precisamos depender deles, queridos. Nós precisamos depender desse Espírito. Não quero fazer as coisas por muito tempo. Eu não tinha esse entendimento. E às vezes eu olho assim, eu digo, Senhor, só a tua graça. Pessoas olham para mim e dizem, Anderson, como é que tu dá conta disso? A realidade é que eu não dou conta. Só as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Você acha que a gente não sofre tentações? Sofremos, queridos, é demais. Mas com essa capacitação sobrenatural das tentações, você sendo obediente, você se torna um instrumento de Deus aqui na terra. Amém? E o segundo ponto, depois dessa rendição completa, claro que o primeiro é você reconhecer Jesus, entregar sua vida para Jesus. Depois de você viver essa rendição completa, é necessário que você coopere com o Espírito Santo. Lá em Ezequiel 47, fala de um rio. Um rio que não é ele que vem até você, mas é você que deve ir até ele. E nesse rio você pode viver com águas até o tornozelo. Mas esse mesmo rio te permite ir mais fundo e viver com águas nos joelhos. Esse mesmo rio, ele está disponível para você, para te permitir mergulhar nele, até as águas encostarem nos seus lombos. Esse mesmo rio, ele é profundo a ponto de você precisar nadar. Sabe aqueles mergulhadores que vão profundo? Só eles podem ver coisas que quem quer ficar na superfície não consegue ver. Só que para eles mergulharem, eles vão viver a pressão da água. E o que é que eles fazem para poder superar essa pressão? Você já viu? Você já mergulhou a ponto do seu ouvido ficar tipo com uma pressão muito grande, que aí você dá uma pressãozinha assim, você alivia o seu ouvido? É mais ou menos isso. Nesse batismo do Espírito Santo, você vai ter que, de fato, viver essa rendição. Mas você também vai ter que cooperar com Ele. Você vai ter que ser intencional e não se conformar com água nos joelhos. Você quer mais e vai para os joelhos. Dos joelhos vai para a cintura, da cintura vai para os lombos, dos lombos você mergulha. E quanto mais você mergulha, mais você quer. João capítulo 7, não está no telão, eu coloquei aqui depois, diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É você entrando no rio. É você entrando no rio. Não é o rio que sai correndo atrás de você, não. Você tem que cooperar. Entrar mais profundo na presença de Deus começa nos tornozelos. Mas a gente tem que ser intencional. Às vezes as pessoas... Tem gente que acha que só é batizado quem ora em línguas. Não. O orar em línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Mas, às vezes, a pessoa fica
naquela resistência. Será que sou eu mesmo? Ou será que eu só estou querendo fazer o que os outros estão fazendo? Meu irmão, deixa eu te dizer. Uma vez que você aceitou Jesus, não acredita nessas mentiras do maligno, não. Se você é sincero com Deus, o que flui de você, a palavra de Deus diz, são águas. Rio de água viva. Rios de água viva fluirão de você. Então, creia pela fé que você está, sim, orando em línguas. E esse é o terceiro ponto importante, que a sua vida de oração seja em línguas. Você possa se apropriar do orar em línguas como sua linguagem de oração. Quantas vezes eu estou aqui dentro do meu carro viajando, indo da minha casa para o meu escritório, no banheiro, e eu estou aqui orando em línguas, me permitindo ser edificados. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Nós precisamos desenvolver essa intimidade com o Senhor orando em línguas. Não é? Agora, como ficar cheio do Espírito Santo e falar em línguas? Como que eu vou fazer isso? Lucas capítulo 11, olha só o verso 13. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem? Aos que lhe pedirem. Quantas vezes você pediu sinceramente o Espírito Santo nas suas vidas? Faça isso hoje. Nós vamos ter um tempo de adoração. Inclusive, eu queria que você ficasse de pé agora. A gente já está partindo para o fim, mas nós vamos viver agora um dos momentos mais importantes aqui desse culto. É o momento que você vai pedir. Mas não é pedir de qualquer jeito. Olha o que diz o capítulo 11, verso 24 de Marcos. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Olha só, então é você pedir, e lembra do que a gente conversou, as promessas sobrenaturais, elas precisam ser materializadas. E como que elas são materializadas? Pela fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Olha o que é que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Peça. Aí a mesma palavra diz, não peça de qualquer jeito. Peça sem duvidar. Sem duvidar. Nós vamos agora ter um tempo de oração. E eu quero, junto com você, declarar o batismo do Espírito Santo. Imagina o seguinte, fecha os teus olhos aí. Imagina que você